musiquinha. Boa noite, amores. Boa noite. Segunda-feira, dia do começo, dia do recomeço, dia de seguir em frente e dia de mais um episódio mega, hiper, super blaster do seu Cacau Pod. Alô, mamães atípicas. Preparamos um programa mega especial para vocês. Tá sem rede de apoio? Não sabe por onde começar? Nós preparamos esse programa especialmente pensando em cada uma de vocês. Mas antes de eu apresentar a minha convidada, nós vamos dar as honras da casa aos nossos patrocinadores. Sim, vamos dar as honras a quem apoia o Cacau Pod, começando com Massas Caissara. Massas Caissara é o sabor da Itália na sua mesa. Há mais de 12 anos preparando o sabor com muito amor para entregar para você, atendendo a toda a Baixada Santista. Então, se você tá Cubatão, São Vicente, Guarujá, Santos, ligue, chame e fale: Massas Caissara, eu sou Cacau Pod e quero o seu sabor na minha mesa. Atende o Tacado Varejo, você pode desde salgadinhos de boteco, a canelone, a nhoque. Gente, liga lá e se delicie com Massas Caissara. Muito obrigada pelo apoio. Agora, Cacau Pod também tem um lugarzinho, um cantinho especial para chamar de seu. Espaço Vila São Jorge. Se você quer fazer a sua festa, seu entretenimento, sua roda de conversa, quer fazer noite de caldos num lugar lindo e aconchegante, Espaço Vila São Jorge. Lá é um cantinho todo preparado e pensado para te atender e te oferecer conforto para sua festa. Liga, diz: eu sou Cacau Pod e quero ter o meu tempo de lazer no Espaço Vila São Jorge. E por fim, vou até largar minhas fichas, né? Que vocês sabem que agora é a hora do quê? Do desfile da Cacau. Cacau tem agora Quem Veste a Cacau. O programa de hoje é patrocinado Cacau Veste Glow Moda Feminina. Então, mulher que busca autoestima, que quer dar um up na sua beleza natural, Glow Moda Feminina. Lá você encontra peças do slim ao plus size. E você quer ficar mais linda, mais glamurosa, Glow Moda Feminina. Vamos dar início agora ao nosso episódio especial, agradecendo nossos patrocinadores, né? Claro. Chegar no meu cantinho aqui, porque, gente, dá uma olhada na minha convidada maravilhosa. Estou recebendo no programa de hoje Stephanie. Gente, olha o nome dela, que interessante, né? Eu acredito nessas coisinhas do universo lá. Stephanie Eugênio. Stephanie, mais conhecida como Stephanie Mãe Atípica, que vem compartilhar um pouco da sua história pessoal aqui com a gente. Vem aqui para ser também um ponto de luz, de inspiração. Para você que é mãe atípica, eu tive o prazer de conhecer a Stephanie num evento de mulheres. E lá, uma fala dela que foi muito importante foi: quando recebeu o diagnóstico, quando nasceu, quando foi para casa, ela não sabia, não tinha um norte, não tinha para onde eu vou, por onde eu começo, não tinha uma cartilha que explicava isso. Então, vem essa missão para a Stephanie, vocês vão entender isso nesse programa. Então, você, mamãe atípica, que está aí buscando um norte, um guia, fica ligadinho nesse programa, porque a Stephanie, com a história de vida e de milagre da vida dela, que é o seu anjo asa, vem aqui compartilhar, inspirar você, ser esse guia para você que de repente acabou de receber seu diagnóstico. Fica ligadinho nesse programa que nós vamos aprender muito com essa história de superação, de fé, gente, de milagres. Vocês vão entender tudo isso. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Muito obrigada, Cacau. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz do seu convite. Eu quero realmente contar a história do Asaf, contar o nosso testemunho. Porque é isso. Quando a gente recebe o diagnóstico, não tem uma bússola. É só apenas
Vai. Eu fiquei muito, assim, na sua fala, quando a gente se conheceu, eu fiquei exatamente pensando nisso. Eu acho que foi a conexão mais rápida, gente, que a gente teve. Eu conheci a Stephanie semana passada. Isso. E a Stephanie já está no Cacau Pod, porque eu falei assim, eu preciso levar você, porque nós temos, né, o compromisso de trazer informação, de trazer orientação, de ser esperança. Esse é um compromisso do Cacau Pod. E eu falei para ela, eu preciso de você para ontem no programa e cá está ela. Stephanie, para a gente começar a entender, queria que você se apresentasse um pouco, falasse quem é a Stephanie, e como que a gente começa essa história na sua vida, porque ele é seu único filho? Não, eu tenho uma filha mais velha, a Valentina. Exatamente. Então, vamos lá. Eu sou Stephanie, sou mãe atípica e todo mundo me conhece como Stephanie, mãe atípica. Eu tenho 2 filhos, a Valentina, que tem 7 anos, e o Asaf, que hoje tem 4 anos. A mãe atípica, a Stephanie, mãe atípica, ela surge em 2021, quando descubro a deficiência do Asaf. Então, eu descobri a deficiência do Asaf na gestação. Então, eu já estava com 6 meses de grávida e era uma coisa que eu queria muito. Queria muito ter o segundo filho, porque a minha mãe tem 3 filhos, o meu marido é filho único, eu sei como é que é bom ter irmão e tudo mais. Então, a gente queria ter os filhos próximos de idade. Então, a Valentina tinha 2, ia fazer 3 anos e eu me descobri grávida. Quando eu estava com 6 meses, mais ou menos, de gestação, fui fazer o morfológico do 2º trimestre. E aí o médico me deu a notícia. Mãe, seu filho tem mielomeningocele, isso derivou uma hidrocefalia severa. E se você quiser, você pode abortar, porque ele não vai sobreviver após o parto. Assim. Seco. Como se ele Seco. estivesse lavando uma louça, assim, sabe? Ó, vamos lá, aborta. Meu Deus. E eu já estava de 6 meses. Eu falo que nem se eu tivesse de 6 dias. Mas eu já estava imensa de grávida. Quando eu fico grávida, eu fico grávida. Com gosto. Exato. Eu fico grávida mesmo. As pessoas olham e falam que ali vai uma grávida. Ah, coisa linda. E ali eu falei pra ele, não vai tirar meu bebê, é meu filho. Deixa eu perguntar uma coisa. Sim. Coisas que foram surgindo conforme eu fui conhecendo a sua história, né? Primeiro, na sua história de vida, você teve algum contato com essa questão do atípico? Eu falo que a vida ela vai preparando a gente, mesmo a gente não entendendo. E a gente só consegue ver depois. Quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, a minha avó me colocou num curso de Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. E aí eu falava, não quero. E minha avó falou assim, adolescente não pode ficar em casa, vá fazer o curso sim. Aí eu comecei a fazer o curso, eu sou apaixonada hoje por Libras até hoje. O meu marido teve um primo que também tinha uma deficiência, uma outra deficiência, que já faleceu também. Mas eles eram primos irmãos, sabe? E o melhor amigo da creche do meu irmão era um menino com síndrome de Down. A vida Do meu estava te irmão, não, do meu marido, preparando. era uma criança com síndrome de Down. Então, assim, a vida ela vai te preparando ali em algum momento, só que você não percebe aquilo. Eu sempre fui apaixonada por criança e sempre fui apaixonada pelo diferente, pelo atípico. Não tive tanto contato quanto o meu esposo, mas eu falo que ninguém passa a mão na barriga e fala assim, nossa, meu sonho é ter um filho cadeirante. Nossa, que sonho ter um filho autista. Ninguém. Mas eu acho que a vida vai preparando. A vida não te dá um letreiro assim gigante piscando que vai acontecer. Mas ela te sinaliza em algum momento. Eu até postei isso, acho que foi ontem, que eu tô bem nessa conexão, que fica tranquilo que Deus tá cuidando dos detalhes. Sim. E eu acho que a sua história traz muito isso. Mas você lida com esse médico insensível, é a palavra. Queria falar outra coisa. Mas não pode. Não posso. É a minha classe, não me permite. Com essa falta de tato e recebe esse diagnóstico. Quer dizer, ele te convida a abortar o seu bebê. Sim. E aí, como você, com esse impacto... Por que eu perguntei para ela da questão do entorno, gente? Por isso que eu falo, a gente tem que parar para prestar mais atenção nos detalhes. Sim. A gente vai fazendo, vai vivendo, vai fazendo, vai vivendo, e a gente não presta atenção. A vida prepara a gente pro que está ali a seguir, pode ter certeza. E aí, minha amiga? Recebeu o seu diagnóstico? Recebi o diagnóstico. Quando eu recebi o diagnóstico, eu falei pra ele assim, olha, se eu interromper a gestação agora, você tá me dizendo que ele vai falecer, correto?
Correto. E se eu esperar até dar 9 meses? Você tá me dizendo que após o parto ele também vai morrer, correto? E aí ele disse, se chegar 9 meses. Mas é isso? Falei, então deixa ele aqui. Porque se ele for viver 1 minuto, ele vai ser o cara mais amado. Mas se ele for viver o resto da vida, eu vou ser a melhor mãe. E eu costumo dizer que nessa hora os anjos passaram e gritaram, amém. Vai lá, neguinha. Vamos ver o que você vai fazer. Coisa linda. De onde que você tirou o nome do Asa? Esse é Asaf, significa Asaf. Isso significa que Deus é bom o tempo todo. É um nome bíblico. E ele é um salmista, junto com Davi, que escreveu, se eu não me engano, 10 ou 20 salmos. Coisa linda. Ô, Di, tem aí, a gente vai passar calmamente as imagens. Eu te mandei no WhatsApp. Que vai ter as fotos dela, desde ele bem bebezinho. Nós vamos passando com calma. Se não chegou, você fala que eu te mando já. Que a nossa conexão, você sabe que eu e meu diretor, nós é aqui, né? Ó. Diogo, eu sou o sonho de consumo do Diogo. Tá certo? A cara do Diogo. É que eu deixo ele doidinho. Põe as imagens dele bem bebezinho. Que aí a gente fala dessa falta de rede de apoio, dessa Sim. falta do guia, que você não tinha o guia. E aí você chega com o seu milagre. O Asaf nasceu com 70% de água e 30% de cérebro. Então, o primeiro diagnóstico do meu filho, a Miela estava ali, mas o primeiro diagnóstico é criança em estado vegetativo, porque ele não tinha cérebro. E o médico disse, olha, sem coração a gente ainda faz transplante, mas sem cérebro não tem que ser feito. Então, ele nasceu no boom da pandemia, nasceu em 2021. Ainda teve esse... Ainda teve assim, um gostinho ali do que a cerejinha do bolo. Exato. Então, ele nasceu no boom da pandemia, 2021, e não podia ninguém ficar no hospital, ninguém ficar em nenhum lugar, e mesmo assim, eu passei todo o tempo que ele ficou internado dentro da UTI, eu ficava lá parada, não tinha nem cadeira para sentar, ontem eu estava até falando sobre isso, não tinha nem cadeira para sentar do lado da UTI, porque a gente não podia ficar lá dentro. Eu falava assim, não, mas eu acabei de entrar, passava o médico, eu falava, acabei de entrar. E passavam-se horas, 24 horas depois, Mas eu ela acabei tinha acabado de entrar. Exatamente, mãe é mãe, né? E ele nasceu com 24 horas de vida, operou a coluna, porque a mielomeningocele é uma abertura na coluna. Tá. A coluna dele não fechou durante a gestação. É isso. Então, com 24 horas de vida, ele opera a coluna. Depois, com 11 dias, ele coloca uma válvula de hidrocefalia. E com 20 dias no total de nascido vivo, eles me deram alta. Para você entender, quando ele nasce, não me dão papel de nascido vivo, aquele papel amarelo que a gente recebe na maternidade. Não me dão Pra de registrar. imediato. Não me dão. Por quê? Eles estavam na expectativa de que ele morresse. Né? Então, eles estavam esperando para ver se realmente ele iria sobreviver para me dar o papel de nascido vivo. Meu Deus. Então, aí eles vão e me dão. Prazer, meus amores, Asaf Esse eu chegando, acho. a Cacau Pod. Tem um dele bem mais novinho, Di, que se tiver, você vai jogando aí. E aí, a gente volta para casa. Eu nunca tinha cuidado de um ferimento no braço. Ainda mais um ferimento na coluna. Ele estava com 20 pontos nas costas. 5 pontos na cabeça. Um bebê de 49 centímetros. Era mais ponto do que criança. Meu Deus. E assim, segue lá a sua vida. Não tem o que ser feito. Então, a gente recebeu o diagnóstico e vai embora para casa. Não tinha uma... Se você procurasse na internet, não tem nada falando. Ninguém falando sobre isso. Foi aí que a gente começou um Instagram que primeiro era só das crianças. Então, eu postava a dificuldade que era, primeiro, ter acesso à informação, que é muito difícil, ter acesso às terapias e a vida corrida da mãe é típica, porque eu tenho uma filha mais velha que ia para a escola e eu tinha ele que levava para terapia. Meu marido sempre trabalhou, então os dois iam comigo para terapia, então voltava comigo, levava para a escola. Então, no boom da pandemia, que tudo fechou, mas terapia continuou. Então, assim, fui bater na porta do prefeito para conseguir van, para levar para Casa da Esperança. Uma mãe real lutando pelo seu. E aí, isso foi criando
a rede social antes era a Valentina e Azaf, uma história real. Então a gente contava a história deles. Eu quase não aparecia. E aí depois eu conheci a primeira-dama, a Thay Amado, e ela falou pra mim: o Instagram é seu. Você precisa colocar o rosto, as mães precisam te ver. Aí foi quando nasceu a Stephanie Mãe Atípica, de verdade. Esse primeiro momento do Azaf e você sem norte, sem direcionamento, como você começa? É muito claro que você vai bater, né, nas portas e buscar, mas como que você fala assim, tá, esse é o caminho? Da onde que veio essa luz? Isso, esse é o caminho. Então, quando eu me vi que não tinha o que fazer, era eu por mim mesma. Não tinha como eu ficar sentada esperando. Então, eu chego na terapia do meu filho e me falam: olha, mãe, a terapia aqui é para ele não enrijecer. Não cria expectativa de ele andar. Eles são muito claros naquilo que eles estão vendo. Então, não cria expectativas, é só para ele não enrijecer. A fono não é para ele falar. A fono é para ele aprender a engolir. Não cria expectativas, ponto. Quando eu me vi nessa situação, se eu não gritar por ele, ele não vai ter voz. Se eu não fizer o meu máximo por ele, ele não vai ter o máximo. E aí eu chego na Casa da Esperança, que é aqui em Santos, onde ele faz tratamento até hoje. Eu não tenho... Eles são o meu mundo, assim, sabe? Eles são maravilhosos. Quando eu chego lá, e a primeira fisioterapeuta do Azaf, que é até hoje a tia Letícia, ela é pequenininha, loirinha. Quando ela vem buscar o meu filho, eu falei: essa menina não vai dar conta, não. Eu falei sobre ela. Porque ela é toda meigazinha. Eu falei: cara, eu só queria um brutamonte, sabe? Pra fazer esse menino andar. E chega ela toda meigazinha, assim, toda mocinha. E Acho ela... que tem até um vídeo dela com ele. Tem uma foto com ela. Ela incentivando ele a levantar. Sim. É esse, né? Sim. E ela tá com ele até hoje. Eu falo assim, fé, força e fisioterapia. É os 3 Fs da maternidade Fé, atípica. força e fisioterapia. Os 3 Fs da maternidade atípica. E aí a gente começou primeiro indo de ônibus, né? Só que a gente tava no boom da pandemia, vamos lembrar disso. Então, como é que eu saio com 2 crianças, uma com uma saúde mais debilitada ainda? A ela, Letícia. A tia aí, ó. Tia Letícia, maravilhosa. No boom da pandemia, como é que eu faço isso? Aí foi quando eu comecei a procurar a van que levava de São Vicente para Santos para fazer a terapia. Consegui a van. E aí conheci nas rodas das mães atípicas lá, porque a gente leva os filhos para terapia, então as mães começam a conversar, a se comunicar. E aí a gente começou a pensar em fazer algo diferente. Mudaram uma lei, sabe? A lei do BPC. A gente queria algo grande, a gente não pensa pequeno. Aí eu falei: bom, vamos ver o que a gente consegue. Mandei mensagem para a primeira-dama, que eu achei que era um acesso mais rápido. E ela falou assim: vem no meu gabinete que eu vou te atender, vem no Fundo Social. E aí foi quando eu conheci ela. E aí a gente fez um curso de culinária básica para as mães atípicas. Nesse curso, a maior dificuldade das mães atípicas não é ir, é ter alguém para deixar o seu filho. Porque quando você tem um filho saudável, um filho sem deficiência, a vizinha olha para você. Quando você tem um filho com deficiência, ninguém no santo guarda olha o seu filho, nem pra você tomar um banho. Cadê sua rede de apoio? Você não tem. Tá. E às vezes essa mãe, 70% das maternidades atípicas são de mães solos. Porque o diagnóstico entra pela porta, o pai sai pela janela. Essa é uma frase clássica. E depois disso, dessas 70% dessas mulheres, mais da metade são mulheres negras periféricas. Tá. Pensando nisso, a gente pensou: que tal a gente montar um curso onde ela possa fazer coisas dentro de casa que virem uma renda para ela? Então, ela abraçou a ideia, então a gente ia para o curso, levava as crianças e do lado tinha 2 terapeutas ocupacionais que ficavam com as crianças, enquanto a mãe fazia um curso. Nasce-se, então, aí, nesse momento, nasce, então, uma ONG. Sim. Que é a rede de apoio da rede de apoio. Da rede de apoio. Porque vocês estão juntas, se ajudando e construindo juntas. Isso, porque aí a gente entende, pô, uma farinha de trigo, alguma coisa, eu consigo fazer um bolo, vendo na vizinha, já tem um dinheirinho ali para fazer alguma coisa. Depois daquele curso, deu um estralo. É isso que eu preciso fazer.
Eu preciso de rede de apoio. Nós precisamos de uma aldeia para criar uma criança. É isso, nós precisamos montar a nossa aldeia. Porque o mundo, ele não está preparado para os nossos filhos. Então, vamos mostrar os nossos filhos para o mundo. Perfeito. Então, vamos criar essa aldeia. Se ela não existe, vamos criar. Que comece por mim. E foi aí que começou. A gente tem uma ONG chamada De Quem Tem para Quem Precisa, que hoje já doamos mais de 10 mil itens para a pessoa com deficiência. A gente sempre fala pessoa com deficiência no modo geral, porque é entre criança, adolescente, adulto, mas para criança tudo é muito mais caro. Tudo. Uma cadeira de roda infantil é quase 8 mil reais. É muito mais caro do que uma cadeira convencional, que uma cadeira convencional é 500 ou 600 reais. Então, tipo, pra mãe, e a mãe vai dar um jeito de fazer. A mãe sempre dá um jeito. Você recebeu um diagnóstico que você não receberia ter o seu filho em casa. Sim. E aí você, além de receber o filho em casa, você cria esse movimento para acolher todas essas mães. Sim. Né? E aí, vamos começar a gente entender, então, um pouco mais da ONG. Gente, eu tô aqui, olha, eu pedi, Stephanie, eu quero tudo. Eu quero folder, eu quero tudo. Aqui, a luz, né? Mas tem essas imagens aí, viu, Di? Que tem um folder explicativo, que é uma frase que eu gosto muito, juntos pela verdadeira inclusão. Sim, porque hoje a inclusão, ela não é verdadeira. Ela é uma baita de uma segregação. Eu vou lutar pelo meu filho porque ele tem tal coisa. Eu vou lutar só pela bandeira do síndrome de Down, só pela bandeira do autismo, só pela bandeira da mielo, só pela bandeira do não sei o quê. Não, a inclusão, segregação, o mundo já faz com a gente. O mundo já segrega demais os nossos filhos, a nossa cultura, a nossa vivência. Então, se a gente não se juntar e fazer a inclusão realmente acontecer, que comece por mim. Se a inclusão não acontece, que comece por mim. Se eu olhar para a minha inclusão, o que eu posso arrumar aqui para que isso seja inclusivo, o mundo fica muito melhor. Gente, que encontro maravilhoso, viu? Que prazer te conhecer. Eu que fiquei. Eu falei isso para ela semana passada, viu, gente? Mas parece que eu conheço ela há muito tempo, porque existem os iguais. Sabe quando você se encontra com os iguais? Quando ela está falando dessa segregação, quando ela está falando dessa falta de inclusão. São coisas que a gente sente na pele. Sim. E que hoje eu falei para ela. Quando eu tenho o Cacau Pod, e ele é esse lugar que dá voz, eu tenho que trazer essas vozes aqui. Então, é muito gratificante para o meu trabalho conseguir trazer um trabalho dessa magnitude. Mas, a gente falando assim, hoje uma mãe recebe esse diagnóstico. Então, a gente já sabe qual que é o nome da ONG mesmo? De quem tem para quem precisa. De quem tem para quem precisa. Então, hoje a gente já sabe que tem. Tem esse respaldo, né? Essa é a rede de apoio. Sim. Essa é a palavra, gente, não tem outra. Como que eu faço? Eu acabei de receber meu diagnóstico. Qual é o caminho? Por onde eu começo? Está dentro dessa rede de apoio pode ser um começo, sendo Sim. que para mim, não sei se é ignorância minha, ficou muito claro que da parte pública você não teve essa rede de apoio. É muito difícil na rede pública, eu vou te falar muito sincero, é muito difícil mesmo, é quase beirando o impossível. Porque a demanda é muito grande, né? Então, hoje nós temos a rede social, o Instagram, né? A Stephanie Mãe Atípica, e também temos um grupo no WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp são de mães, só mães atípicas que se ajudam entre si também. Então, assim, uma mãe vai fazer um biquinho à noite. Ela coloca lá no grupo, gente, eu vou fazer um bico à noite, não tenho ninguém pra ficar com meu filho. Alguém pode olhar ele pra mim? A outra mãe atípica fala, traz ele aqui na minha casa. Tá. Porque as mães, elas têm o dom de se ajudar. E eu falo que ali no grupo, elas são sensacionais. Às vezes, na ONG não tem, por exemplo, uma dieta, que é a coisa mais difícil de chegar de doação, dieta. Porque é coisa que come, né? Então é mais difícil de chegar. Aí tem uma mãe que chega e fala assim, gente, eu não tenho dieta
pro meu filho, Que só também tenho é hoje. mais específica. Mais específico. Elas mesmo, por elas colocam nas redes sociais delas. E aí, daqui a pouco aparece a dieta. E daqui a pouco já chegou na casa da pessoa. Ah, não tem como levar. E a gente racha um Uber. Todo movimento. Todo movimento. São quase 250 mães. E elas se ajudam. Às vezes eu nem preciso falar nada. Elas mesmo, quando eu vou ver, o grupo já resolveu a situação. Criou-se um movimento, né? Exato. Elas já entenderam que é Criou-se isso. um Que essa é a aldeia. É cuidar. Eu tô aqui, gente, eu não paro de olhar o folder dela, tá? É o cuidar de quem cuida. Exato. E na prática. Sim. Né, na prática. Hoje você falou assim, tem o curso da confeitaria para essas mães atípicas, porque como que ela vai sair de casa para trabalhar? Se dentro da estatística esse pai já Genitor. se fez... Tá. Muito obrigada. Por favor, qual é a diferença do pai e do genitor? Maravilhoso isso. Maravilhoso. O genitor é o que participa apenas do ato feliz. O pai é o que participa de todas as áreas da vida. Eu falo que meus filhos são privilegiados, que eles têm um pai. Agora, muitos têm só o genitor. O pai vai participar do dia da festinha na escola, sim, mas também vai participar do dia da terapia, no dia que tá chovendo, no dia que a criança tá mal, no dia que interna, sabe o peso, sabe o quanto calça, quanto veste, e não fica perguntando pra mãe, eu vou comprar uma roupa pra ele. Aí tem que tirar foto da roupa pra postar nas redes sociais, que ele é um bom pai, né? Pegou a criança há 15 minutos. Pai da rede social. Que a gente Pegou diz, 15 minutos e já devolveu porque teve uma crise. Né? Não, eu não sei o que fazer na crise. Eu não sei o que fazer com essa criança. Porque você não conhece essa criança. Exato, porque você não viu. Porque a mãe teve que se virar para fazer. Porque a mãe também não sabia. Porque a gente não sabe, a gente vai aprendendo, a gente vai errando, a gente vai acertando. Até uma hora que a gente aprende. Mas se você não tá ali junto, você nunca vai saber como lidar mesmo. Essa é a grande diferença. O problema eu vou ficando brava, tá? Quando você vê eu suspirando assim, é que eu tô controlando minha animosidade. O problema da nossa sociedade, né? Eu falo que a gente tá com um problema de inversão de valores. Sim. Existe a solidão natural da mulher preta. Sim. Né? A gente tá falando em segregação, tá, gente? Mesmo. E aí, imagina você ter essa mulher na periferia com uma criança típica. Os diagnósticos de autismo para crianças negras são mais difíceis de serem diagnosticadas. Você sabia disso? Porque nós, pessoas... Não é o mesmo exame que faz? Nós, pessoas negras, já somos consideradas raivosas naturalmente. Porque a gente fala mais alto, porque a gente ri mais alto. Então, normalmente, já somos considerados raivosos. Infelizmente. Isso também me deixa muito brava. Então, o diagnóstico de uma criança negra autista, você pode procurar. Quando você procura na internet, autistas, vai aparecer um monte de pessoas brancas. Dá licença um pouquinho. Vira sua cadeira um pouquinho mais pra lá. Que nós temos uma câmera ali, ó, número 5. Você tá se vendo no geral? Tô aqui. Aí ali na câmera número 5, o diretor ele deixa aberta que é pra gente falar pra geral. Então é isso. Pra você. Eu quero ver você bem linda quando você se assistir. Coisa linda. A outra convidada já chegando, só assim. Cacau pode assim, é puro movimento. Já ia falar o Mari, a Mari acabou de entrar. Ô, Esther. Então a gente. Nossa Senhora. Eu fico entalada, gente. Sim, a gente ainda vive isso. E aí vai ter um bonitão que vai gritar aos 4 ventos, racismo não existe. Só quem sente na pele que sabe, né? Exato. Porque vocês estão cansados de ouvir, a gente tá cansado de falar. Exatamente. Tá? A gente tem que falar isso aí. Estão cansados de ouvir? Melhorem, que estamos cansados de falar. Falou tudo, tá certo? Simples assim, minha mão até transpira. Aí... Cacau pode tentar manter o entretenimento, mas tem assunto, gente. A gente tá falando de saúde, nós estamos falando de sobrevivência. Sim. De dar o direito à vida. Porque nem pelo diagnóstico médico o Asaf recebeu o direito à vida. Exato. Se eu fosse depender apenas do diagnóstico médico, seria uma criança em estado vegetativo. Se eu abraçasse isso pra mim, não, meu filho não vai poder, não, meu filho não pode, não, meu filho não vai, não, meu filho não. Todos os não que eu recebi,
Se eu abraçasse e deixasse assim, não mesmo, ele não viveria. Com 9 meses de nascido, né? O Azaf começa a sorrir novamente. A gente repassa de novo com ele no médico e descobre que ele está com 100% do cérebro, hidrocefalia revertida. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Essa é a música da história dela. Exato. Porque ela recebe um diagnóstico. Quando ele nasceu, era quantos por cento de água? 70% de água e só 30% de cérebro. E aí o médico... E assim, todas as manobras e as terapias que ela... Gente, fiquem claros. Todas as manobras e terapias que ela passava com Azaf, ela escutava, olha, isso aqui é paliativo. Isso. Não vai resolver, não tenha esperança, porque é paliativo. Não crie expectativas. Era isso que você ouvia. Sempre. E porque na introdução eu falei pra vocês que é uma história de superação, de fé, de mãe raiz. É. Não é que pega o touro no interior, a gente fala assim, ó, pegar o touro à unha e fazer acontecer. É a história da Esté. Porque primeiro você creu no imaginável, né? Fé, naquilo que a gente não pode tocar. Exato. Eu falava assim, o médico ele vai falar o que ele vê. Ele vai falar pela vista, ele vai falar o que ele tá vendo. Eu vou viver pela fé. É isso. Eu não tô vendo o milagre acontecer, eu não tô vendo isso acontecer, mas o que é possível, eu faço. O que é impossível, só Deus pode fazer. Então e fez. Porque hoje, o dia acha imagens dele mais mocinho, que vocês vão entender. Então, todos os nãos que ela recebeu, clinicamente falando, ela colocou no bolso e, pura e simplesmente, decidiu acreditar nos sims que poderiam vir de Deus e veio. Sim. E Deus olhou e falou, sim, todos os nãos serão sims para você. Porque acreditou naquilo que não se viu. E hoje o Azaf, ele tem 100% do cérebro, o cognitivo dele é preservado. Eu te mandei um vídeo dele essa semana escrevendo o próprio nome. Ele tem 4 anos. Ah, eu não mandei pro Diogo esse, fiquei pra mim. Egoísta. Então, egoísmo. E comigo. Fiquei chorando, eu mando a Nala e falo assim, Cacau, olha aqui, ele escrevendo o próprio nome. Aí eu mando pra ela, eu tô chorando. E fiquei comigo, Vivi. Ali, ó, ele tava com 2 anos, ele tava começando a andar com o andador. Então, ele começou a andar com o andador. No final do ano passado, ele começou a andar soltinho, que a gente fala, sem nenhum tipo de apoio. O Azaf, ele não sente o pé e ele anda sem apoio. Ele não tem a sensibilidade dos pés. Não. E ele anda sem nenhum tipo de apoio. Ele usa uma órtese ali, que ele usa desde que nasceu, bem pequenininho, essa órtesezinha, que ele nasceu com os pés tortos, congênitos, nasceu com um pezinho de curupira, sabe? Meio pra trás. Pra trás, né? Pra dentro. Então ele usa essa botinha aí desde que nasceu, desde os 3, 4 meses, ele usa uma órtese dessa. Mas hoje ele anda, mais uma vez a tia Letícia, eu quero falar com maravilhosa. essa fisioterapeuta. Maravilhosa, ela vem. Eu quero falar com ela. Ela vem. Porque é importantíssimo o trabalho dela. Sim. Né? E aí eu quero trazer ela para ser também esperança para essas mães. Sim. Olha, gente. Olha como ele era. A criança que recebeu o diagnóstico. Vê se não é milagre puro que nós estamos trazendo aqui no Cacau Pod. Aí ele já tinha 1 ano e pouquinho, ele não conseguia ficar em pé, a força era muito pouca nas perninhas. Mas olha... mãe. Você falou das leis de incentivo, que vocês foram... Na verdade, vocês criaram, né? Sim. As leis de incentivo. Quais são as leis de incentivos que nós temos para essas mães hoje? Então, hoje a gente tem muito pouco, por quê? Ainda assim. Ainda assim, por quê? Porque eu falo que eles não sentem na pele. Então, eles não veem a urgência daquilo que a gente quer. Daquilo que a gente quer, não, daquilo que a gente precisa. Que acho que é muito maior do que querer, é uma necessidade. Hoje eu vim, inclusive, falando com uma mãe que eu conheci na nossa roda de conversa. A filha dela tem 19 anos e ela não tem um lugar para levar a filha. A filha dela é não verbal, usa fralda e não tem aonde levar. Tipo, já foi da escola. Anos. Já foi pra escola, deu 18 anos, acabou a escola e depois.
ela é curada magicamente, porque não tem mais para onde ir. Aí aquela criança, que agora é um adulto, até então tinha uma rotina, e agora não tem mais, do nada, que para eles é do nada. Hoje eu vou para a escola, amanhã eu não vou mais. O que aconteceu? Então, essa rotina quebrada pode abrir, desencadear uma depressão, uma crise de ansiedade. Então, a gente não tem um lugar, um centro de convivência, porque eles são pessoas com deficiência que precisam estar em comunidade, precisam estar incluídas na sociedade. Aí, agora eu não tenho mais nada para essa pessoa com deficiência e ela vai ficar só presa dentro de casa. Como que isso vai fazer bem para uma pessoa? Ah, mas a mãe agora tem que colocar essa pessoa para andar na rua, lá. Mas não é sobre isso. É sobre encontrar os seus pares. É sobre se ver no outro. Quando ela vai para um shopping, ela não vai ver uma outra pessoa com deficiência dentro do shopping. É muito difícil ver um igual. Então, se ela vai para um ambiente que todos são semelhantes, poxa, aquele ali tá fazendo, eu vou fazer também. Eu falo pro meu filho que quando ele era menor, a gente sai com todo mundo, né? Sai de leva. Então a gente galera. De galera. Então a gente leva todo mundo, leva pro shopping, vai pro shopping sim. Ai, tem que levar o andador. Leve o andador. Ai, mas as pessoas vão ficar olhando. Eu já falei, a publicidade tá perdendo. Porque ele tinha que ser patrocinado. Porque o tanto de gente que olha para essa criança porque tá com uma órtese ou porque tá com andador, não tá escrito. Uma criança com cadeira de roda é centro das atenções. Você pode perguntar para qualquer mãe. Então, assim, parece que a gente tá andando com um alienígena, sabe? Porque todo mundo para olhar. Todo mundo fala, ai, coitadinho. Não, ali é o meio que ele decidiu, que ele descobriu que ele vai ter a liberdade dele. Se é pelo andador, tá ok. garantida a qualidade de vida dele, a vivência dele com todo. Seja no andador, seja na cadeira de rodas, seja no carrinho, seja no colo, independente. Quantas vezes eu já ouvi, ai, mas ele é tão grande para estar de fralda. Ou, você vai pagar para ele ir nesse brinquedo? Aí eu sou a grossa do rolê, porque eu falo, tô usando o teu cartão de crédito para pagar. Se você for pagar, eu não pago. Se você pagar, eu não pago. Aí eu fico tranquila. Se tivesse ajudando para apoiar. Exato, para apoiar. É isso. Tem uma chavinha, e eu falo de sociedade, e aqui a gente conhece, a gente vive, né? Tem uma vida lá fora, e a gente tem contato com todos os meios, com todos os nichos. E tem uma frase que eu falo assim, que a gente precisa de menos dedo apontado e mais mão estendida. Se esses dedos que estão apontando estivessem ajudando dentro da ONG, porque ela vai falar, tem como você ajudar, levar doação para a ONG. Vai lá participar de um evento, de uma roda de conversa. Teve o primeiro evento aqui que nós vamos falar, vamos mostrar as fotos das mulheres dentro dessa roda de conversa. Acontece coisas, a gente está muito fresca falando em roda de conversa, acontece despertares e criam-se conexões. Está aqui, eu e a Esté, que não deixa mentir, dessas rodas de conversa, elas são poderosas. Sim. Ali naquela roda de conversa específica que a gente se conheceu, existiam dores latentes. Estávamos lidando com as nossas dores pessoais. Sim. Guardamos ela no bolso e a gente foi viver na comunhão. Que é aquilo, a roda de conversa é isso, né? A gente viver em comunhão. Quantos relatos a gente teve ali? Quantas pessoas que achavam que não podiam mais e que de repente se viu no igual. E falou, se ela pode, eu também posso. E mudou a vertente dela no que ela queria fazer. De repente, você tá com a mente só aqui, ó. Abre, a gente expande. Então, em vez de você apontar o seu dedo, estende a mão. Vai lá fazer parte. Vai lá levantar esse grito. Essas vidas que são vidas que dependem mesmo do nosso colo. Sim. Literalmente. Então, eu acho que a sociedade está precisando desse despertar, sabe? Esse sacode. Acorda todo dia e pergunta para si mesmo o que você pode fazer de melhor para melhorar o seu meio. E o seu meio tem que estar fora do seu umbigo. Falou tudo. Porque quando a gente para de olhar o próprio umbigo, a gente consegue ver um horizonte gigantesco de várias outras possibilidades. Você sabe o que você estava falando? Você consegue entender? Eu não sei se você... A gente que começa a receber
e ser inundado com essa sua história de vida e de fé e de superação, que é assim que eu me sinto mesmo. Você consegue ver que o Asaf é uma centelha de milagres na vida de cada uma dessas famílias? Eu estava pensando isso. Eu costumo falar que se o Asaf não nascesse, eu não viveria metade do que eu vivo hoje. Sabe? A Valentina é o amor da minha vida. Ela me fez mãe. E o Asaf me fez ser a mãe atípica. Ele me deu a força de lutar. Valentina me deu a força de ser a mãe. Porque a bichinha demorou 16 horas para nascer. Foi trampo. Valentina, foi né? valente para nascer. E o Asaf me fez a força para lutar por ele, sabe? Se o Asaf não nascesse, eu não viveria tudo que eu vivo hoje. Esse podcast, estar nos lugares que eu estou, roda de conversa. Quantas famílias a gente consegue alcançar? O nascimento, a vida do Asaf. São 8.000 pessoas que a gente já ajudou dentro da ONG. Pronto. São 8.000 famílias que foram impactadas diretamente. São 8.000 coisas que chegaram em pessoas que naquele momento falaram assim, eu não vou ter grana para comprar, eu não vou conseguir resolver. E foram 8.000 itens entregues. Imagina, comigo, 8.000 é muita coisa. Nós vamos juntos, de mão dada, e nós vamos fazer acontecer. Exato. Tem aqui, eu tô ficando emocionada, daqui a pouco começo a chorar, que a canceriana faz o quê? Ela chora. Tem aqui no seu folder, e eu acho importante a gente falar sobre 10 direitos da pessoa com deficiência e ou autista, que talvez você não sabia. Eu realmente, por isso que eu falei para ela, traz seu folder, porque ele é um informativo. Sim. Isso aqui é informação pura do começo ao fim. Fala um pouquinho, Sté, desses direitos aqui. Não é eu vou até pegar um só também, das crianças que têm espectro. Não, ele é para pessoa com deficiência independente da renda. Esse aqui é independente da renda. Não preciso estar na renda per capita, não preciso estar recebendo ou benefício ou Bolsa Família. É independente da renda, ou seja, o Marcos Mion consegue esses mesmos benefícios que alguém que mora no final A mãe atípica da periferia. Da periferia. Perfeito. Entendeu? Vamos falar um pouquinho deles? 60% de desconto nas contas de água e de luz. Então, você tem um laudo, tá com o laudo do seu filho em dia, você precisa ir primeiro no CRAS, pegar o seu número do CAD único, que você recebe um númerozinho, e com esse número você vai ou na CPFL ou na Sabesp, e leva lá, e no outro mês, se a tua conta não tiver gerada ainda, já no outro mês já vem com um desconto. Ele é de até 60% de desconto. Maravilhoso isso. Hoje em dia, então, com esse aumento que está tendo a Não energia, o aumento da energia está mais que a inflação. Que mundo estamos vivendo, Brasil? Olha, realmente, então, mães, façam uso do direito de vocês. Sim. Então, eu falo, por isso que eu falei assim, esse programa é um programa de inspiração, de você ver que existe sim uma rede de apoio e de informação para você buscar os seus direitos. O próximo, atendimento preferencial. Isso, é em qualquer lugar, seja loja, banco, você tem aquele atendimento preferencial. Até mesmo em consulta médica, você tem atendimento preferencial. Tanto você quanto o seu filho. Eu vou passar no atendimento preferencial. Eu sou uma mãe atípica. O meu filho está comigo, eu tenho preferência. Não é porque não é ele que vai passar que eu não tenho a preferência. Porque dentro mesmo que ele não estiver com você, se você está com o seu código lá, com a sua inscrição ele tem que bonitinha. estar comigo no dia da consulta. Mas ele não vai passar. Tá. Sou eu que vou passar. Eu tenho um atendimento preferencial. Porque ele tá comigo e ele não vai esperar o tempo corriqueiro, normal de uma pessoa sem deficiência. Perfeito. Então, eu tenho o atendimento preferencial também. Isso é muito difícil das pessoas saberem, porque às vezes leva junto, porque a gente não tem quem deixar, é óbvio. Mas, e aí? Perfeito. Né? Esse aqui eu descobri, você sabe que eu sou da área da saúde, e eu trabalho com a clínica de hemodiálise. E eu descobri com os pacientes de hemodiálise esse item aqui. Isenção no IPVA e no IPTU. Sim. Tem até não sei se é o mesmo, não sei nem se vai ter aqui, que eu não vi. Que eles conseguem desconto para comprar carro especial, não tem também? Tem desconto. Eu acho que não tá aqui, mas tem o desconto também para comprar o carro. A isenção do IPVA...
o carro precisa estar no nome da pessoa com deficiência para poder ter isenção. Ah, tá bom. Tá? Não pode ser, tipo, nome dos pais, nome de terceiros. Tem que E estar no caso nome... do IPTU também? O IPTU também. Mas aí você faz um contratinho, por exemplo. Meu filho não, que ele ainda é muito novinho, mas é uma pessoa com deficiência adulta, faz um contrato de compra e venda. Tá. E aí resolve e faz o Tá. IPTU também. Cartão de estacionamento para vagas especiais. Então, aquela cartão, eu vou falar em São Vicente, você vai direto como é que é o nome da secretaria? CEMOB. Meu marido já me ajudou. Nós temos um secretário aqui. Quando ela fala do pai, do atípico, que Ele é 100% tá aqui. presente, ele tá aqui, gente. Esse aqui participa de tudo. Esse sim, esse é pai. Esse é pai, o resto é conversa. Você vai na CEMOB com o laudo do seu filho, e aí, nesse caso, o carro não precisa estar no nome da criança, ou da pessoa com deficiência. E aí ele vai te dar uma plaquinha, e essa plaquinha você coloca dentro do carro, você pode até, por exemplo, eu não tenho um carro, mas você usa um Uber. Aí o Uber vai te levar no médico, ele precisa estacionar. Você pode usar a plaquinha em outro carro, em outro veículo. Não precisa necessariamente ser naquele veículo, sabe? Perfeito. Onde a pessoa com deficiência estiver, ou a criança, a plaquinha vai junto. Aí coloca no carro, ele pode estacionar nos preferenciais. Perfeito. 80% de desconto em passagens aéreas. Então, você pode viajar aí pra Disney, hein? Aqui tem sim, amiga, desconto na compra do veículo. Aí, tem sim, aí, ó. Você pode viajar pra Disney com 80% de desconto. Adoro. Vamos crianças. Papais e mamães. Vamos levar as crianças pra ver o Mickey. 80% de desconto. Só vai. Bastante. Desconto na compra do carro, 0 quilômetros também. Isso também é bacana. Apoio profissional em sala de aula. Isso a gente precisa falar com muito cuidado. Então vamos lá. Porque o profissional de apoio em sala de aula não é para todo mundo que precisa. Vamos ser muito sinceros? Nem todo mundo precisa de um... Tem gente que vai precisar de um profissional de apoio dentro da sala de aula. Mas tem gente que não vai precisar de um apoio profissional em sala. E a gente precisa ter esse discernimento. Não é porque o meu filho tem um laudo que ele precisa de um apoio. Tá. Hoje, o Asaf, ele não tem um apoio dentro de sala de aula. Eu batendo no microfone. Tá ótimo. Bem-vindo ao Cacau Ponte. O Asaf, ele não tem um apoio dentro da sala de aula. Ele tem um apoio nas vivências diárias. Porque o Asaf usa fralda, ele ainda precisa de ajuda para comer e para pegar o prato. Porque ele não consegue ter o equilíbrio ali. Então, para pegar o prato na hora do lanche, que ele come na escola, então tem uma profissional de apoio de vivências diárias. Então, ela é especificamente para isso. Então, ela troca a fralda dele, ela ajuda se precisa trocar de roupa, se sujou, ela ajuda ele a comer, a se alimentar. Essa é a vivência diária. Agora, a profissional de apoio dentro da sala de aula é para quando a criança não consegue acompanhar a turma. Ah, é aquela profissional que fica sentada do lado da criança. Exato. Então, tem essa diferença. Se fosse uma outra mãe, meu filho tem laudo, eu quero uma profissional de apoio. Mas seu filho precisa? A gente precisa se perguntar isso. Porque às vezes a gente mesmo limita os nossos filhos. É um excesso de cuidado, exato, né? A gente tem isso dentro da gente. A gente quer mãe, não quer que ninguém cuide, não quer que ninguém olhe, ninguém vai olhar direito, ninguém vai falar direito, Mas a gente precisa dar a eles a oportunidade. Tá tirando a oportunidade dele, né? A oportunidade de errar. Desse desenvolvimento de dele. desenvolver, de acertar, de fazer o certo, de ganhar o parabéns, de ganhar o não é assim que se faz. Quando a gente coloca uma profissional do lado, é pro apoio que ele não está conseguindo chegar nas métricas da turma. Tá. Não só porque ele tem um laudo. Tem um laudo, eu quero. Não é sobre isso. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Perfeito. E, vamos lá, acesso às medicações. Agora. Não são todas. Agora. Até aqui, ó. A gente até treme, assim. Isso aqui, crianças, nós estamos falando de leis, tá? Já respaldadas. E aí, dentro dessas leis respaldadas, tem acesso às medicações. Sendo que, se você está aqui desde o início do episódio, você escutou a Esté falar que às vezes a mãe não tem acesso à dieta. Exato. Ou seja,
continuamos naquele alerta, porque isso é dever governamental. Mas, na realidade, eles não estão preocupados com isso. Vou até beber uma água. É muito, muito boa a sua fala, que é porque ainda não bateu na porta deles, aí eles acham que não é uma urgência. Exato. A criança pode passar fome. Exatamente. Infelizmente, o acesso à medicação é garantido por lei, mas é muito difícil o acesso. É muito difícil, é muito burocrático. Eu falo que a minha típica é amiga do Ministério Público, porque a gente vive no Ministério Público. Chega lá, ele já sabe, voltou. A mãe é típica, oi, tudo bom? A gente é taxada por vários padrões, e uma delas é a mãe barraqueira. Mas é porque se a gente não grita, a inclusão não acontece. Quem grita por eles. Né? Exato. Então, o acesso à medicação ainda é muito difícil, mas não vou te dizer que é impossível. Então, se a gente tá ali juntos, entra no Ministério Público, faz o barulho necessário de maneira correta também, porque você precisa primeiro ver se esse medicamento que você está querendo, ele é fornecido, se ele é garantido por lei para ser fornecido, porque não adianta nada eu ir lá e falar assim, eu queria um dipirona. Não adianta, não vai ser fornecido. Não adianta você gritar porque é caro. Tem que ver se prescrição ele médica, né, prescrição, gente? Isso está lá. Prescrição médica. Hoje tem uma lei que não está aqui, que é a da fralda gratuita pelo governo. Tá. Então, você pega o laudo, você vai no médico, pega o laudo, dentro do laudo tem que estar escrito assim, usa tantas fraldas, tamanho X. Tá? Tem que estar especificado. E quantas usa por dia e quantas dá no mês. Tem que estar, o mais esmiuçado possível. E com esse papel, você chega na farmácia popular e oferece, aí você preenche lá um cadastrinho e retira as fraldas. Acredito eu que a receita dure 6 meses. É mais ou menos isso. Aí depois você vai renovando. Mas fralda dentro da muito farmácia caro. popular, isso, né, pensando na fralda, tá, gente? Pensando na fralda. Eles até têm um calendário, né? Que eles marcam o dia certo para você ir buscar a próxima remessa. Tem até isso. Porque a fralda é muito caro. A fralda infantil já é caro. A fralda geriátrica é o dobro do caro. E assim, tem o limbo, né? Que a infantil fica muito pequena e a geriátrica é muito grande. Esse limbo aqui, ó, da criança, do adolescente, do jovem, a gente não tem fralda, você sabia disso? Não. Curiosidades. Isso eu nunca tinha em lugar nenhum. Uma marca que tem uma fralda chamada Juvenil. Uma única marca. Gente. Só. Qual que é o nome da marca? Vou falar o nome da marca aqui. Você lembra? Eu acho que lembra? Eu acho que é da Big Frau. Tá. Que é Juvenil. Procurem a fralda juvenil, tá? Vocês que não estão no limbo do infantil não cabe. O infantil não cabe. E o P fica grande. Em a juvenil. Procurem a marca juvenil, uma marca, tá? Só tem uma marca, infelizmente. Eu já até mandei assim um e-mail para Pampers, para as fraldas que a gente usa infantil, porque ele tem os grandinhos, mas por que eles não fazem o juvenil? Perfeito. Porque Big Frau mesmo, né? Big Frau, nosso pesquisador de apoio. Daqui é na hora, entendeu? Big Frau, fralda juvenil. Pra você que tá aí no limbo, que... É até 25. Até 25 quilos, tá? Que a IAP é de 25 pra cima. Entendeu? Então, a maior que tem do infantil é até 15, 18 quilos, 20 no máximo. Então, se a criança tem 21, 22, já fica muito apertada. E a P geralmente fica muito grande. Então, fica naquele... Trazendo soluções do Cacau Pod para você que está no limbo da fralda. Mães atípicas para vocês, especialmente. E aí, eu falo que a gente fica batendo nos negócios, que a gente bate na trave, né? Ela falou assim, que ela estava conversando com uma mãe, que hoje a menina, né, a criança jovem está com 19 anos e não tem para onde inserir essa jovem, porque... não existe um incentivo do município para atender essa jovem. Em contrapartida, existe uma lei que está escrita assim, que ela tem meia entrada, né? Parques, teatros, cinema, que talvez a criança nem sabe que existe porque ela não foi inserida, porque não... Exato. A gente levou com a ONG, 80 crianças para o circo, 80 crianças com deficiência.
Imagina Que comigo. lindo! Imagina comigo, 80 crianças com deficiência entrando no circo. Que lindo! O tanto de olhar que a gente não recebeu. Parecia que a gente era, tipo... Os aliens chegaram. A gente era artista naquele lugar. E aí eu falei pra eles, as pessoas vão olhar porque vocês são lindos. E aí eu vou Comunicação injetando... positiva, né? Eu vou injetando neles o que é de bom. Vocês são lindos, as pessoas vão olhar porque vocês são artistas. As pessoas sabem que vocês estão aqui porque vocês são diferenciados. Então, o meu marido foi filmando, a gente vai aparecer nas redes sociais, vamos gravar. E gravei com eles para as redes sociais. Que bonitinho. Então as pessoas olhavam e eles não se sentiam incomodados. Porque eu já injetei neles existiu a afirmação antes, positiva antes. que eles são os E tem tops. que ter todos os dias. E assim, o circo tem barulho. Então a gente tinha desde deficiência física até autistas, deficiências intelectuais, enfim. Então, por exemplo, o autista ele se desregula com barulho, dependendo, né, do autista, ele desregula com barulho. Então teve desregulação. Do aspecto da sensibilidade, né? Nós tivemos desregulação, mas como nós estávamos juntas, a criança podia gritar, a gente estava ali junta, vamos lá, vai sair um pouco, vem, vamos com a gente. O que precisa? Precisa de água, precisa de uma pipoca, talvez levar ele ali para se regular, para respirar, para depois voltar. Quer voltar? Vamos junto. Não ficou com um olhar de julgamento. Maravilhoso. Então foi sensacional. E foi É só tornar parte, né? E foi um projeto através do Fundo Social de Solidariedade de São Vicente com a primeira-dama. Maravilhoso. Ela que disponibilizou os ingressos pra gente poder levar as crianças pra lá. Nossa, eu queria essa imagem, sabia? Se você eu tinha mando. pedido para colocar. Redução da jornada de trabalho para os pais e servidores públicos. Pai e mãe. Que maravilhoso. Então, se você é servidor público, tem um filho dentro de alguma deficiência, principalmente dentro do espectro, né? Porque talvez uma das que consegue, você tem redução da carga horária. Então, de 8 horas, você se torna 6, sem redução de salário e sem redução também do seu horário de almoço. Então, se você faz 8 horas, tem 1 hora de almoço, você pode fazer 6 horas e continuar com 1 hora de almoço e continuar recebendo o salário integral. Respaldado por lei, meus amores. Nós estamos falando de lei. Exato. Ô, Diogo, tem umas imagens aí, várias mulheres juntas, que nós falamos muito, só que a gente não colocou as meninas. Nós falamos muito do cuidando de quem cuida, da confeitaria para mães atípicas, do primeiro evento, né, de conscientização. Vai passando, se tá aí, com certeza, pra gente encaminhando pro encerramento do nosso Cacau Pod maravilhoso, prestação de serviço. Existem alguns episódios que eu tenho a honra e o dever de trazer. Esse é um episódio que eu falei para a Stephanie, é a minha parte do meu compromisso social, que eu tenho que trazer. Esse foi da confeitaria, a gente levava as crianças aí, ó, a primeira-dama. Então as mães faziam e eles degustavam. Tá certo. Aí as crianças aí, com a Pode ir primeira-dama. passando, Di. Tem um que tá Essa todas aí, ó, as mães. confeitaria básica, essas são as mães. Essas são as mães atípicas, algumas já até abriram portas, Eu queria né? saber isso aí. Abriram portas, vendem pela internet. Da ONG Nasce Empreendimentos. Sim. Maravilhoso. Tem mais, Di? Aí, Adorei essa frase, sabia? Cozinhar é fazer poesia para se degustar. Sim. É maravilhoso. Quer dizer, tudo é poético, né? Tudo. Tudo é poético dentro desse trabalho. E se eu quero fazer minha doação, se eu quero conhecer o espaço da ONG, como que eu faço, Té? Me acha nas redes sociais. Stephanie Mãe Atípica, eu acho que é a única, com black colorido. A mãe atípica cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Geralmente eu tô de rosa por aí. Vem um pontinho rosa, uma balinha de... Dos mesmos escritores de Pantera, cor-de-rosa. Mãe atípica, cor-de-rosa. Me acha nas redes sociais, lá tem o link para ir pro grupo. Se você é uma mãe atípica, lá tem um link para você ir direto lá pro grupo que a gente tem. E se você não é e quer apenas nos ajudar, me manda um direct, me chama também no WhatsApp, a gente conversa. Eu acho que o que mais precisa é apoio. Apoio. Né?
além desse apoio mútuo entre os iguais, eu acho que essa comprometimento da sociedade mesmo. Sim. De você se envolver, de você inverter esse tempinho que você tá apontando o dedo, estender a mãozinha ali. Que tal? troca maravilhosa. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Então, acho que a gente tem que se comprometer, né, com a ONG, com os atípicos. Hoje eu tenho o prazer de conhecer a Stephanie. Lógico que eu vou lá, porque eu quero fazer o quê? Degustar. Cozinhar para degustar. O que a Cacau quer? Entendeu? Vou lá conhecer pessoalmente, mostro para vocês nas redes sociais. E convido vocês também para engrossar esse caldo. A ONG é de quem tem para quem precisa. Às vezes você tem uma cadeira de roda parada na sua casa, uma muleta, sofreu um acidente, teve que comprar e não sabe o que fazer com aquilo. Me chama, eu busco e eu vou levar para quem realmente está precisando. Imagina, só tá começando a ONG, tá, criança? Só vou falar isso pra vocês. Tá começando, tem um pouquinho mais de um ano só. Só tá que a gente viver falando a magnitude do que já se alcançou, porque é 8 mil? 8 mil itens. Já distribuídos e famílias atendidas, que a gente fala, nossa, é um bebê. O projeto, a ONG. Então, eu falei, quanto mais a gente der voz e espaço, e realmente é essa frase, engrossar esse caldo é melhor. A sociedade que a gente sonha está muito atrelado com a responsabilidade que tomamos para nós mesmos. Exato. Não é? Então, tome parte. Você viu que a Stephanie é a história típica da pessoa que fez do limão uma belíssima limonada, né? E ainda ofereceu para saciar e oferece para saciar tantas outras famílias. Meu amor, muito, 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 muito obrigada. Obrigada, Deus, pela oportunidade de eu te conhecer, de cruzar os nossos caminhos em algum lugar, nesse momento tão especial que foi a nossa roda de conversa. É um prazer te receber, Cacau pode estar aberto. Cacau, vamos fazer um evento, anuncia, manda. Que a gente coloca aqui, põe chamada, tá vendo? Eu também bato no microfone. Que eu quero muito ver cada dia mais a ONG conquistando mais espaço, sendo apoio para tantas famílias. Fique à vontade, meu amor, para se despedir, deixar seu @. Cacau pode, é todo seu. Muito obrigada, Cacau, de verdade, por ser essa mulher de luz. Sem demagogia, maravilhosa, de verdade. Muito obrigada pelo espaço, pela fala. Porque é isso, quanto mais informação a gente sabe, menos nós seremos passadas para trás. Exato. Então, nós como mães atípicas, precisamos do respaldo da lei, precisamos saber, precisamos conhecer, precisamos estudar sim, para alcançarmos os objetivos. Então, eu vou deixar aqui o convite para você que é mãe, que é pai também atípico, que é familiar atípico, porque às vezes o familiar não sabe como lidar com aquela criança. Então, me segue nas redes sociais, tem muito conteúdo informativo, engraçado, a vivência também, a minha rotina louca de mãe atípica. E também tem muita informação dos nossos encontros, das nossas rodas, do que vamos fazer, do que estamos preparando. Então, por favor, me segue lá, @Stephanie_mãe atípica. O @ tá aí, né? Meu diretor já colocou no GC, porque aqui a gente faz tudo, da melhor qualidade para você. Quero te agradecer por mais esse episódio. Gente, vocês viram que no episódio ou outro a gente tem esse compromisso de trazer essa informação, de dar voz para onde ainda está faltando aquele foco de luz. Então, você também que tem sua ONG, que tem seu movimento, Cacau, eu quero ter esse espaço. Seja muito bem-vindo aqui no Cacau Pod, tá bom? Aos meus Cacau Lovers, gente, você sabe que eu fiquei tão emocionada com a história da Stephanie que eu esqueci de cobrar a prenda de vocês. E vocês estão bem no quieto, né? Então, como eu não cobrei a prenda, vamos encerrar esse episódio com vocês fazendo a parte de vocês, cobrando a minha prenda. Curta, comente, compartilhe, espalhe a novidade do Cacau Pod no ar. Venha engrossar
ser um Cacau Lover, fazer parte dessa família, tá bom? Até muito obrigada, Tela VIP Digital. Até o próximo episódio, eu aguardo você.